Olá, começa mais um Central do Esporte. Vamos passar a limpo tudo o que aconteceu no fim de semana. Conosco essa dupla do Esporte Sul, Diogo Vedo e Bruno Teste. Tudo bem, gurizada? Beleza, então, 100%. Tudo ótimo. Final de semana mais uma vez movimentado. Campo, quadra, tudo que é lugar. Vamos começar então com os agitos do sábado à noite. Não, vamos começar com os agitos do Internacional de Santa Maria, que praticamente anunciou seus novos conselheiros, né? Verdade, Quintana. Semana importante para o Inter de Santa Maria, como a gente trouxe na semana passada. A segunda-feira foi de renovação no Conselho Deliberativo do clube, cara. E 130 novos conselheiros assinaram o contrato na reunião que aconteceu, a Assembleia Extraordinária que aconteceu lá no Presidente Vargas. Então, o importante aí, reforço para os cofres do clube, né, Quintana? Eram 3 modalidades, aí uma imagem aí, o presidente Marqueto à frente do grupo. 3 planos, 60, 120 e 200 reais, segundo o Rafael Pilar, presidente do conselho. Claro que a maioria concentrou nos planos de 60 reais, mas isso aí vai garantir, Quintana, pelo menos 10 mil reais por mês ao clube, não só nos meses de atividade, né? Por todo ano, contrato de 1 ano, então, politicamente, o Inter dá essa cartada que tinha a intenção de conseguir 100 conselheiros, ultrapassou essa meta, 130 nomes que vão eleger já nessa sexta-feira o novo presidente do clube, o novo mandato, né, que deve se manter o Heriberto Marqueto à frente do clube para o mandato de agora 1 ano, conforme a mudança no estatuto que aconteceu em agosto. E dentro do campo, Eu ia te perguntar. pelo do time, né, montagem de 2015, mais 2 atletas assinaram um contrato, jovens que estiveram vestindo a camiseta do Rio Grandense na Copa FGF Sub-19, Wagner, meia, lateral direito, que começou no Inter de Santa Maria, no Sub-17, comandado pelo Jair. Esse ano teve boa participação na equipe do Lucas Fossati, e o zagueiro Jonathan também, vindo do Rio Grandense, vão integrar o grupo, que deve ser comandado pelo Ricardo Antolini. Informação que ainda é especulação. Conversei com o Marqueto, ele não abriu o jogo, mas dentre os treinadores que ele conversou, Bagé, Círio Quadros, Jair Galvão e o próprio Ricardo Antolini, ele deve se reunir com o presidente entre hoje e amanhã para acertar uns últimos detalhes. Na sexta-feira deve estar aqui em Santa Maria, ele que subiu Passo Fundo em 2012 e em 2013 subiu o Marau, o Jovem Clube do Marau, para a divisão de acesso. Deve ser o nome confirmado para dirigir o Inter de Santa Maria em 2015. Ricardo Antolini, treinador, então, para comandar essa equipe aqui na Baixada. É o nome que tu aposta. Eu acredito que seja esse. É forte aí, dentre os treinadores que conversaram com o Marqueto aí, ele não admite, me deu uma risadinha quando eu perguntei sobre o Ricardo Antolini. Ele disse que Tem que ser grande a concorrência também. É né? entre esses nomes que eu citei, e eu estou apostando aí que seja confirmado o Ricardo Antolini mesmo. Maravilha. E de Rio Grandense a gente também tem algumas notícias em relação a alguns atletas do Sub-19 que foram promovidos, Rodrigo. Bruno Teste. Temos informações tanto dos atletas promovidos também como novos jogadores contratados, Quintana, começando pelos atletas da base que foram promovidos pelo Rio Grandense para compor esse elenco profissional na próxima temporada. Aí a gente já está vendo as imagens de alguns jogadores. Ao todo são 9 atletas do plantel Sub-19 que estarão no elenco principal em 2015. A gente falava até alguns programas atrás sobre a quantidade de jogadores que seriam aproveitados, então o clube confirmou nessa última semana 9 jogadores. Aí a gente está vendo o Júnior, o goleiro Marcos, temos o lateral Darlen, o volante Édipo, meio-campo Tiaguinho, lateral Cristiano, atacante Vinícius Americano e também o volante Axel, esse que está com a bola. Todos jogadores que irão formar aí, compor o grupo do Luciano Correia na divisão de acesso 2015. Ou seja, o clube vai promover, vai botar essa ficha, essa aposta nas categorias de base mesmo na próxima temporada, como já foi falado desde que a presidente Lisete Froelich assumiu o clube, de focar esse trabalho com as categorias de base. Quintana. Eu me lembro que uma vez eu fiz, para o pessoal de casa que não entendeu, eu chamei o Bruno de Rodrigo. Infelizmente, desde que a gente começou o Central do Esporte, eu confundo botar bastante. Botar uma plaquinha no nome aqui. Crachá, o credencial, né? Não está dando cara a crachá. Mas quando vocês ouvirem falar em Rodrigo, é o Bruno que eu estou me referindo. Tu falaste em alguns programas anteriores, na época da competição do Sub-19, da Copa FGF, que tinha em torno de 7 a 9 atletas que deveriam subir, que poderiam ser aproveitados. Tu acertou na tampa. Até eu achei um pouco exagero. 9 atletas, será?
pois o Rio Grandense acaba de fechar com esses novos jogadores. Né? A gente debateu no programa também, né, Quintana, se um número maior de atletas da base no elenco profissional não seria, de certa forma, temerário para a campanha do Rio Grandense. Mas o clube vai mesmo apostar nesses jogadores, claro, eles não vão chegar para resolver, como foi nós falamos já. A responsabilidade não vai ser toda deles, né? Vão compor o grupo, vão entrar no decorrer das partidas, vão ajudar o Rio Grandense, mas na pressão não vai ficar em cima desses atletas, até porque o Rio Grandense, já vamos passar então, está confirmando, trouxe jogadores de grande experiência, cascudos, com passagem não só no futebol gaúcho, como no futebol brasileiro. Passando então os novos nomes anunciados pelo Rio Grandense, nesta segunda-feira, como vem acontecendo tradicionalmente, toda segunda o clube deve anunciar mais um pacote. E no pacote desta segunda, Rangel, volante, também zagueiro, pode jogar na lateral direita, na função do 4-4-2 ali, foi confirmado pelo clube, vem pela sua sexta vez, sexta temporada, vai defender reforço, né? O Rio Grandense. Natural aqui de Santa Maria, um dos jogadores que mais vestiu a camisa do Periquito, então está voltando para mais uma temporada no estádio dos Eucaliptos e junto com ele também outro jogador experiente, Alex Xavier, Quintana, zagueiro do teu time, do Grêmio, foi campeão da Copa do Brasil em 2001, Campeonato Gaúcho também, pelo Tricolor de Porto Alegre, também estará a serviço do Rio Grandense na próxima divisão de acesso. Alex Xavier também é outro natural aqui de Santa Maria, foi revelado pelo Internacional da Baixada e agora vai estirar a camisa, então, esmeraldina na próxima temporada. E com esses nomes, Rangel e do Alex Xavier, somados aos 9 jogadores da base e aqueles 2 laterais já anunciados pelo clube, o Juca e o lateral Anderson, Rio Grandense fecha 13 atletas confirmados para a próxima competição na divisão de acesso e aquela coisa, Quintana, também já debatemos em programas anteriores, todos os jogadores já passaram pelo Rio Grandense, com exceção do Alex Xavier, mas é um jogador identificado, podemos dizer assim, com o futebol local. O Rio Grandense vai apostar não só nas categorias de base, como em jogadores mesmo identificados com a camisa do clube, que já passaram em outras ocasiões. E os próximos jogadores anunciados aí, nessa lista, que deve se estender nas próximas semanas, aí com certeza teremos mais atletas que já vestiram o Rio Grandense e estarão retornando em 2015. Para contrapor um pouquinho, né? 9 jovens para compor o grupo, pegar experiência aí, 2 experientes aí para já surgir podemos como dizer liderança, até 4, né? Porque os laterais, também, né? O Anderson, o Juca tem 28 anos, 29 anos, Rangel está com seus 32 anos e o Alex Xavier, 36 anos, jogador de muita experiência e serviço do clube. Até sem querer eu tinha interrompido, eu brinquei que o Rangel é o novo velho reforço, né? Sexta temporada, e o Alex Xavier equivale a 2 jogadores da base, né? 36 anos. O Rangel, ano passado, no Prêmio Esporte Sul, foi eleito o melhor atleta do futebol profissional aqui de Santa Maria. Vou dar uma amostra da moral dele aqui com torcida certeza. Do Rio Grandense, principalmente. E também, né, já passou para a Avenida, Panambi, tem um acesso, inclusive, à primeira divisão com a Avenida também. Rangel é um jogadores não só polivalente dentro do campo, como também tem conquistas importantes aí no cenário gaúcho, né? E o Alex Xavier, que também ganhou a Copa do Brasil em 2001, mas foi rebaixado com o Grêmio em 2004, né? Mas também coleciona conquistas aí por outras equipes que ele passou, campeonatos regionais aí pelo Brasil afora, também que vem um currículo bastante grande, o Alex Xavier. Vamos ouvir o Feliciano Corrêa, que ele fala sobre essas contratações e também o que deve vir pela frente. Nós estamos contratando atletas com perfis vencedores, atletas identificados com o clube, que é o caso do Rangel, né, um dos atletas aí que tem uma identificação muito grande com o Rio Grandense, faz nos últimos anos aí vem sempre vestindo a camisa do clube. É um jogador muito talentoso, muito forte na marcação, um jogador que tem uma qualidade técnica muito boa, impulsão. A respeito do Alex Xavier, né, citar o currículo do atleta, né, um jogador que vestiu as camisetas do Grêmio, Cruzeiro, Ponte Preta, Sport Recife, né, teve vários títulos aí a nível nacional, então é um jogador que como tu falou antes, dispensa comentários, é um jogador que vem aí para ser um grande reforço no clube em 2015 e para ser um dos destaques na competição. Tá, então, Alex Xavier de volta a Santa Maria. Do futebol nós vamos para o handebol porque a chuva atrapalhou, adiou as finais do Campeonato Gaúcho no fim de semana. É a segunda etapa final do estadual adulto de handebol, marcado para o sábado e domingo no ginásio do Sesc Senat. No sábado aconteceram os 4 jogos, né, envolvendo a ASH, Associação Santamarense de Handebol, o time da Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo, o Recreio da Juventude de Caxias, a Associação de Campo Bom. E aí no domingo, né, os jogos que decidiriam o campeão
principalmente envolvendo o time de Santa Maria e o Recreio da Juventude de Caxias. Aí a chuva, né, que castigou a nossa cidade na madrugada de sábado, principalmente, alagou, deixou muito úmida a quadra, botou em risco ali os atletas. A gente teve que ser cancelado os jogos do domingo, então foram remarcados para o dia 29 de novembro, lá em Campo Bom. Então, a final, os 2 jogos que faltam, final e decisão terceiro e quarto lugar. A SH do professor Jorge Fernandes Ucapi tem que vencer o Recreio da Juventude para ser campeão gaúcho, bicampeão, afinal, ano passado. Eles levaram o título, Quintana. Mas no handebol feminino nós tivemos a taça sediada aqui em Santa Maria, né? Que bacana, né? O Bruno acompanha geralmente aí, esse time das meninas da UFSM, na verdade, aqui de Santa Maria, handebol feminino de Santa Maria, organizaram um torneio no Colégio Coração de Maria, 8 equipes de outras cidades, inclusive, estiveram no ginásio da escola neste domingo, e aí campeão foi o Facos. O time daqui de Santa Maria ficou em 4º lugar, Buds ficou em 3º, e a Ari Sacolão das Frutas foi vice-campeão. Um torneio bacana aqui em Santa Maria, movimentando o handebol feminino, Quintana. Bacana. A gente vai agora falar então de futebol americano. Afinal, o Soldiers, ele se despediu de uma maneira bastante inusitada. Foi pro VO, a derrota do Soldiers, mas o motivo do VO que chamou bastante atenção, né? Quintana, o Santa Maria Soldiers, aí, o nosso time de futebol americano da cidade, que enfrentaria o Legends do Paraná, de Curitiba, no sábado. Não conseguiu chegar lá na capital paranaense, o ônibus quebrou, teve um problema a 70 quilômetros do destino final, no norte de Santa Catarina. Uma fatalidade, vamos classificar assim, né? Os guris ainda contrataram um outro transporte de Curitiba, mas o jogo estava marcado para as 2 da tarde. O transporte só chegou por volta das 4 e aí ia ficar muito tarde para chegar. E é um jogo que demora, de futebol americano, né? Já ia ter problema da iluminação. Eles acabaram desistindo e retornaram à cidade. Fim da linha na Liga Nacional para o Santa Maria Soldiers. Frustração, mas foi uma fatalidade aí, né? O ônibus emprestado pela prefeitura, mas vamos isentar a prefeitura, né? Fez o que estava ao alcance, emprestar, cedeu o veículo que já serviu também ao Rio Grandense, ao Inter de Santa Maria. Aconteceu, né? Infelizmente as estradas aí do nosso Brasil não são lá aquelas coisas. Deu esse problema aí, o pessoal não conseguiu entrar em campo para finalizar essa participação no Brasileiro. O Rafael Portela, o quarterback, conversou comigo, fez uma rápida análise aí dessa que é a 3ª participação do time no cenário brasileiro. Agora a Liga mudou o nome nessa temporada, mas pelo 3º ano seguido eles representaram o Rio Grande do Sul e a nossa cidade na Liga Nacional. Vamos ouvir rapidinho então aí o Rafael Portela, quarterback do time dos Soldiers. Na Liga eu acho que foi muito importante para a equipe, porque grandes atletas era o primeiro ano que jogavam um campeonato de futebol americano. A maioria não conhecia o esporte porque entrou no nosso tryout do final do ano passado. Então teve tempo de se preparar ali, mas campeonatos mesmo a maioria não tinha jogado ainda. E estávamos indo para esse último jogo agora com a intenção de pelo menos ficar em 4 jogos com 2 vitórias e 2 derrotas. Seria um saldo muito positivo, visto todas as perdas que a gente teve para esse ano. A gente tem que se reeducar como equipe. A gente acabou se reeducando e teve um crescimento muito grande esse ano. E infelizmente teve esse problema do VO, né, que a gente não pode jogar lá nesse último sábado aí. A gurizada ficou bastante frustrada pelo fato de não poder jogar, só porque todo mundo gosta muito do esporte e quer sempre jogar, independente de onde for e contra quem for, o pessoal quer estar em campo jogando. Uma pena a eliminação dos Soldiers. Nós vamos para um breve intervalo, em seguida nós voltamos com rugby, futsal, judô e ainda hoje uma entrevista com Guilherme Rui, coordenador das categorias de base do Novo Horizonte. Não saia daí.
ONG Parceiros Voluntários de Santa Maria, 6º andar do prédio da Cassisme. Eu vivo a noite do meu jeito. Se tem diversão, tô dentro. Eu gosto é do movimento, da vida, mas alcoolizada, eu não dirijo. Maravilha, Central do Esporte está de volta, passando a limpo tudo que ocorreu no fim de semana, agora com o rugby, que venceu 2 amistosos, masculino e feminino, em Passo Fundo. Isso aí, mais uma tarde marcada por amistosos, tanto do time masculino do Universitário, como do time feminino aqui do time de rugby santamariense. As equipes foram a Passo Fundo e enfrentaram aí Planalto Rugby Clube, uma equipe que já tem uma certa parceria, podemos dizer assim, com o Universitário, e o time feminino conquistou uma vitória de 10-5, no duelo com 3 tempos de 7 minutos, e os tries foram marcados por a Miriam e pela Pâmela. O detalhe é que esta foi a primeira vitória do time feminino desde a reativação aí da categoria para o meados no mês de maio. E também o time masculino fez bonito lá em Passo Fundo, venceu por 27-17, tries marcados pelo Vitor, pelo Maurício e pelo Brian. O Vitor anotou 2 e também 2 conversões de penal pelo Lucas Blender. Universitário, o masculino, aí mostrando que está no caminho certo para o Campeonato Gaúcho de Rugby Sevens, que acontece no final de novembro, que é a competição aí que vai encerrar o calendário para o Universitário de Santa Maria. Parabéns pelas vitórias. Do rugby vamos para o futsal. O que aconteceu com a América, Bruno? Sub-15 e Sub-17, 2 derrotas no fim de semana? Um final de semana para esquecer aí no futsal para o América Quintana. Na sexta, no sábado e domingo, derrotas americanas pelo estadual de categorias de base. Na sexta-feira, o América foi a Espumoso e perdeu para o Guarani por 8-2 e com este resultado, partida válida pela terceira rodada da terceira fase, a equipe terá que vencer aí na última rodada para se classificar para a fase eliminatória do estadual sub-15. E aí no estadual sub-17, que é as imagens que a gente já está vendo aí, a equipe foi superada pela ASAF de Santo Ângelo por 8-3 no sábado e no domingo também foi superada pelo Arsenal de Não Me Toque por 8-4, os 2 jogos realizados aqui em Santa Maria, no ginásio Franciscão. A gente vai escutar o técnico Daniel Sachs falando, até tentando explicar justamente o que vem acontecendo mais com a equipe sub-17, Quintana, porque a equipe sub-17 no começo da temporada era apontada como uma das favoritas na categoria e agora está a 5 jogos sem vitórias, entre a segunda fase e a terceira fase. Foram um empate, 2 vitórias nas últimas rodadas da segunda fase e agora 2 derrotas na largada da terceira fase do estadual, que vai obrigar a equipe santamariense também a buscar pontos aí vitais para a classificação nas 2 partidas restantes longe de casa. Se complicou um pouco a América, mas por tudo que já fez na competição, principalmente na primeira fase e na segunda, tem qualidade sim para buscar a classificação. Ficou um pouco mais distante, mas o América vai brigar nesses 2 jogos fora aí pela classificação, a fase mata-mata estadual sub-17. Vamos ouvir então o treinador Daniel Sachs. Desde o começo eu achei que nós não estávamos esse rótulo de favoritismo, até deu uma atrapalhada no trabalho por a gurizada dar uma relaxada e achar que são os favoritos mesmo, né? Mas agora, moça, como vem vindo os resultados ruins, a gente está vendo que de favorito a gente não tem nada, né? Vamos ter que resgatar aquela nossa velha garra que nós estávamos tendo nos primeiros jogos para tentar a classificação agora, né? Pode ser heróica, como falo, mas não tem possibilidade nisso aí. A gente sabe que a gente tem condições de buscar ainda o resultado fora de casa. Para não dizer que são só más notícias no futsal, a gente teve uma derrota da Associação Amigos Rio-Grandense no Sub-17 e no Sub-20, a confirmação da vaga para a semifinal do estadual. No Sub-17, no sábado, a Associação Amigos do Rio Grandense perdeu em Caxias do Sul para o Torino por 2-1, partida muito equilibrada, mas o gurizado do Sub-17, também a gente já falou nos programas anteriores, que boa parte desse time Sub-17 também joga o estadual Sub-20, e a cabeça estava mesmo focada na decisão
de domingo, Quintana. No estadual sub-20, o rio-grandense bateu novamente o Arsenal de Caxias do Sul pelo duelo de volta das quartas de final da competição e com isso carimbou aí a passagem para a semifinal do estadual. A equipe santamariense fez história. Pela primeira vez, Santa Maria terá um representante na semifinal aí do estadual sub-20 entre as 4 melhores equipes de todo o estado, a Associação Amigos do Rio Grandense. Vem fazendo um grande trabalho, se recuperou durante a competição sub-20, teve altos e baixos, estava quase eliminada, né, Quintana? E agora está na semifinal da competição, muito graças também a essa gurizada do sub-17, que segurou a peteca do sub-20, alguns jogadores abandonaram, podemos dizer assim, a equipe durante a competição, e a base do sub-17 integrou o elenco sub-20 e continua fazendo bonito na competição. Então, semifinal da competição, agora aguarda ainda a definição do adversário nesta fase, mas tudo indica que será a ADS de Sananduva, que tem o Paulinho Sananduva como treinador, que é um dos grandes nomes do futsal gaúcho, uma parada dificílima para a AR se viesse a confirmar aí a ADS mesmo como adversária na fase de semifinal. E do Sub-17 perdeu a segunda partida na terceira fase, mas também tem mais 2 partidas pela frente, ainda a classificação está ao alcance, o Sub-17 continua mesmo no caminho da vitória, vai se reencontrar aí na próxima rodada aqui em Santa Maria, que já é encarada como decisiva, né? Jogos em casa é vital somar pontos aí, já que esta fase, tanto no Sub-15 e Sub-17, são apenas 4 jogos, né? 2 em casa e 2 fora. E o Sub-17 tem uma vitória e uma derrota e agora volta a jogar em casa, pode dar um passo importante, classificação no estadual Sub-17. Então. Seu adversário pode ter o Paulinho Sananduva, campeão gaúcho pelo Atlântico, também foi o treinador da CBF, né? A Associação Amigos Rio Grandense tem Lucas Belo, que veio comandando essa gurizada, a gente vai ouvir agora. Grande trabalho vem fazendo o Lucas Belo, mais um ano, né? Ano passado foi pelo Atlético, esse ano com a Associação Amigos do Rio Grandense. Então, vamos de Lucas Belo agora falando sobre essa classificação. Um jogo muito difícil, a equipe deles é uma equipe muito qualificada, mas a adversária entrou muito tranquilo no jogo, né? E graças a essa tranquilidade, mesmo estando atrás no placar durante 2 vezes, eles conseguiram manter os pés no chão e conseguiram fazer tudo que foi treinado durante o ano. Então a gente está muito feliz por estar entre os 4, levar Santa Maria pela primeira vez entre os 4 melhores times do estado, na categoria sub-20. E agora a gente vai continuar trabalhando, vamos ver o que a gente pode fazer. Vamos ver até hoje vamos ver onde é o limite deles para chegar mais na frente, parar por aqui. Agora só depende deles. Maravilha, então a gente está na torcida pela Associação Amigos do Rio Grandense e do futsal. Nós vamos para o judô, especialista em artes marciais aqui, o Diogo Viedo. Vou passar a bola pro campeão aqui, né? Ah, é? Que teve lá a Copa Circuito Gaúcho, né, Bruno? Mais de 500 atletas em Santa Maria. Tu acabou de me dar um ipom no ar, cara. 6ª etapa do circuito judô gaúcho, pela segunda vez passando em Santa Maria nesta temporada. E como o Diogo falou, mais de 500 atletas, 15 cidades diferentes, representando aí 12 equipes de todo o estado. Um show de lutas, podemos dizer assim, né? 4 horas de competição lá no ginásio do Oreco, já estamos vendo algumas imagens aí desta etapa, que mais uma vez SM Santa Maria Judô, da professora Aglaia Pavani, papou mais uma etapa de 6 etapas, Quintana. 6 vezes Santa Maria Judô foi campeão geral por equipes do circuito gaúcho, ou seja, está muito perto aí da conquista do título da temporada, apesar da professora Aglaia, né, não manifestar publicamente, mas o título deve ficar mais uma vez aqui em Santa Maria. Vamos escutar já vou chamar aí o professor Luiz Pavani, que é presidente da Liga Rio Grandense de Judô, ele que faz um grande trabalho também, não só pelo esporte local aqui de Santa Maria, como no estado inteiro. E já fica um gostinho também, que vai comentar sobre o Brasileiro das Ligas, que também vai passar aqui por Santa Maria nos próximos dias, no final desse mês. Judocas de todo o Brasil estarão nos tatames aqui da cidade. Então vamos ouvir então Luiz Pavani. Superou todas as nossas expectativas, Bruno. O evento que ainda acontece, vocês podem ver aqui ao fundo, já está no seu término com a disputa por equipes, reuniu mais de 600 judocas de todo o estado. Talvez tivesse que ser um ginásio, inclusive, maior para poder comportar todo esse evento. Essa 6ª etapa do Circuito Judô Gaúcho 2014, da Liga Rio Grandense de Judô, é o campeonato estadual por graduações e por equipes. Então, isso oportuniza que alguns atletas de menor graduação também tenham o seu lugar ao sol e que as equipes possam apresentar o que se tem de melhor em determinadas idades. Beleza, então. Era isso do judô, era isso do futsal e também do rugby.
Agora nós vamos falar no próximo bloco com o Guilherme Rui, que é coordenador das categorias de base do Novo Horizonte, que vai explicar para a gente mais ou menos como funciona todo esse trabalho de formação de novos atletas, de novos jogadores, a parceria com o Internacional de Porto Alegre. Por enquanto é isso, né, gurizada? Isso aí. Então tá, voltamos daqui a pouquinho então com o Guilherme Rui, não sai daí. Segundo o INCA, há em torno de 500 mil pessoas com câncer no Brasil. Estima-se que em torno de 70% das crianças com câncer podem ser curadas. O Estado tem apresentado um declínio em óbitos por câncer entre as crianças. Infelizmente, o câncer ainda não tem cura, mas podemos amenizar a situação. Por isso, pedimos a sua ajuda. Seja um amigo do CAC, apoie essa ideia e ganhe um selo do projeto. As doações podem ser feitas através de contas bancárias ou no local. Mais informações, acesse o site ou ligue 3226 4949. Empresa Amiga tem este selo. Tem o seu. Oi, eu sou Marcelinho. Eu tenho algo para contar a você. O meu amigo é um leão, mas as pessoas duvidam disso. Já tentei convencer a todos, mas eles não acreditam. Será que eles não conhecem o São Brás? Se eles conhecessem, poderiam fazer novos amigos também, assim como eu. Faça a sua parte, adote um amigo. Voltamos com o Central do Esporte, agora conosco o nosso convidado Guilherme Rui, coordenador das categorias de base. Tudo bem, Guilherme? Tudo certo. Do Novo Horizonte, né? Exatamente. Deixei no vácuo aqui. Guilherme, seja muito bem-vindo ao Central do Esporte. A gente vira e mexe toda semana, a gente dá notícia como vai o Sub-13, o Sub-15. Hoje a gente tem a honra de receber o Guilherme e saber como funciona todo esse trabalho das categorias de base. Como é que está a situação do Novo Horizonte hoje nas competições Sub-13 e Sub-15 no estadual? Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer a gente estar falando um pouquinho sobre o projeto Novo Horizonte, aqui no Central do Esporte, né? E a gente está num período de remarcação dos jogos, né? As chuvas que nos castigaram nos últimos dias aí inviabilizaram os jogos no final de semana, então a gente está remarcando alguns jogos, porque nós temos até o dia 31 para encerrar o segundo turno do Gauchão no Oligaf. E eu digo 31 de encerrar 6 categorias, então nós temos aí, se eu não me engano, 15 jogos para fazer até o dia 31. São jogos. Qual a palavra dos meninos? Bom, Guilherme, todo mundo conhece Novo Horizonte, né, cara? Guilherme, meu amigo, a gente está sempre conversando. Mas para fazer um resgate rapidinho dos telespectadores que não conhecem o Novo Horizonte, né? Começou lá em 97 como uma escolinha, né, de futebol, se consolidando hoje, teve uma parceria com o Inter de Santa Maria, se consolidou hoje como uma das principais equipes das categorias de base do Rio Grande do Sul e há 2 anos tem uma parceria com o Inter de Porto Alegre, né? Hoje nós temos, tu vai falar um pouco mais aí, 10 atletas, mais até, lá no Inter de Porto Alegre, saíram de Santa Maria. Hoje o Novo Horizonte, o foco está bem claro para vocês, né? É a formação de atletas, é transformar esses meninos em atletas profissionais no futuro, né, cara? Eu acho que tu falou tudo, né? A gente começou com a ideia de recreação, uma equipe para jogar, para reunir os amigos, né? Foi lá em 1997 e deu certo, porque a gente cultiva essas amizades até hoje, aquele grupo que começou o Novo Horizonte, né? E só que a coisa foi crescendo devagarinho, da mesma forma que até hoje continua evoluindo, passos curtos, mas passos bem firmes, né? E a gente acabou mostrando o resultado, acabamos fazendo equipes sempre bem competitivas, entramos no primeiro ano estadual, tivemos uma campanha super bacana, enfrentamos o Inter de Porto Alegre, que hoje está o Nilmar jogando aí, tinha sido campeão da Copa Nike naquele ano, e a gente viu que a gente não estava tão longe naquele ano. Então vamos tentar investir um pouquinho mais, vamos tentar levar um pouquinho mais a sério. Então a gente acabou se organizando, os ex-atletas acabaram se formando, hoje o Novo Horizonte é formado em todo o corpo técnico, 90% por ex-atletas, no meu caso sou um ex-atleta, né? Guilherme Toqueto, entre os outros, Marcelo, entre outros que estão hoje participando, né? O nosso fisioterapeuta é um ex-atleta também, agora foi embora, nos abandonou. Felipe foi concursado, passou num concurso, então, além da formação de atletas, a gente acaba fazendo hoje em dia, dando oportunidade para os profissionais
começar uma primeira prática ali dentro do Novo Horizonte, né? Aqueles que querem direcionar para a área do esporte. E com isso a gente acabou fazendo uma parceria, se não me engano, em 2001, 2002, com o Inter de Santa Maria, e deu muito certo, porque naquele ano, no primeiro ano de parceria, o corpo profissional de atletas, no plantel de 30 atletas, 18 atletas eram oriundos das categorias de base, né? E isso mostra que Santa Maria tem potencial, e a gente, depois por desencontros, acabou seguindo o nosso caminho, né? Hoje mantemos uma boa relação com o pessoal do Inter SM, com o pessoal do Rio Grandense, que também estão se reestruturando, fazendo um trabalho bem legal. Mas a gente acabou seguindo o nosso caminho, como tu mesmo falou, a gente focou que a nossa formação vai de sub-10 a sub-15, que é onde a gente tem a concepção que a gente consegue mudar o atleta e formar o atleta no molde que a gente quer, né? E além dos resultados, a nossa captação hoje é muito forte, a gente capta atletas em mais de 20 cidades do estado, né? Isso aí nos fortalece as equipes e chamou a atenção do Inter, do Grêmio, mas por um acerto pré-acordado, a gente acabou optando pelo Internacional de Porto Alegre, e hoje a gente tem essa parceria firmada, temos 10 atletas no Internacional, e em torno de 8 atletas pré-aprovados já para ir morar, de repente, o ano que vem lá em Porto Alegre. Explica como é que funciona aquilo que a gente conversava um pouquinho antes desse bloco da entrevista. Os atletas primeiramente passam pelo Internacional, caso eles não aproveitem, aí eles podem firmar contrato com outros clubes, né? Exatamente. Nossa ideia é... A prioridade é o Inter, perguntar qual é o foco do Novo Horizonte, como o Diogo falou agora há pouco, é formação. Nós temos que encaminhar esses atletas, dar oportunidade para esses atletas, né? E só que hoje eles têm que passar pelo Internacional Porto Alegre. Contratualmente, a parceria exige que o atleta do Novo Horizonte passe pelo... Na verdade, os atletas do Novo Horizonte são do Internacional Porto Alegre. Né? Tanto que vários esse ano passam por períodos de monitoramento. Exatamente. Né? Vários esse ano foram a Porto Alegre, passam uma semana acompanhados por ti, né? Vão na segunda até sexta-feira, são avaliados e retornam, e aí vai abrindo para o ano que vem, já deve ter mais lá, né? Como é o monitoramento, né? Funciona para isso, além do Internacional conhecer os atletas, passar uma semana de treinamento no grupo principal, eles não vão como teste, eles vão como grupo principal, né? Porque lá, no Internacional, quem acompanha, chega meninos de todo o Brasil, todos os dias. É muita gente, competitividade é muito grande. Mas esses atletas passam um período de monitoramento, vem uma avaliação, e nessa avaliação a gente vê os pontos positivos, a gente trabalha, fortalece os pontos positivos e corrige os pontos negativos para numa eventual próxima ida eles já irem para ficar. Então, e como é que funciona no Novo Horizonte, Guilherme, esse processo de observação dos atletas, também essa peneira que o clube faz e captação também, os próximos trabalhos a seguir? Bom, a gente... Falou hoje que fazem 20 cidades e tem, podemos dizer, olheiros do clube, né? Na verdade, a gente está fazendo uma coisa que o futebol gaúcho hoje está aprendendo a fazer, né? Que é valorizar os profissionais que realmente trabalham. Antigamente vinha Grêmio, vinha Inter e roubava o atleta. Hoje não, hoje o Inter vem e propõe uma parceria para o Novo Horizonte. O Grêmio está indo e está propondo parceria para clubes. Está uma guerra muito grande. Do mesmo jeito que nós somos parceiros do Inter, o Grêmio tem vários parceiros no estado. Então, guerra a gente ganha marcando território, né? E como nós, como os parceiros do Inter, e do nosso interesse também a captação, a gente acaba fazendo essas parcerias com cidades do interior, próximo a Santa Maria, né? Que não esteja uma logística muito afastada, então que facilite esse transporte para Santa Maria. Então a gente tem parcerias com esses professores, que são os verdadeiros formadores, aqueles que descobrem o guri lá na escola, o atleta lá na escola, que trabalha com ele, que mantém o vínculo, que forma ele, né? E daí a gente consegue trazer e cada vez mais firmar essas parcerias. E como é que funciona essa logística, perdão, Diogo, como é que funciona essa logística em termos dos atletas que vêm de outras cidades, eles têm onde ficar em Santa Maria, questão de alimentação, ou eles vêm todo dia e voltam, como é que funciona? Como é que se diz, uma dificuldade que a gente tem, por a gente não ter alojamento, né? Mas nós estamos nos estruturando para isso. Em breve teremos uma estrutura para acolher um número que a gente considera baixo ainda, mas que 30 atletas, né? Então nós estamos trabalhando nessa questão, mas também não é uma prioridade no momento, porque a alternativa que a gente achou soluciona esses problemas. Então, como a gente não consegue, tem toda a questão da escolar, que eles têm, e a gente sempre deixa bem claro que a prioridade sempre é a escola, né? A gente exige muito dessa questão dos atletas, até porque a nossa faixa etária é 10 a 15 anos, né? É o período de iniciação. Então,
a gente acaba fazendo os próprios atletas de Santa Maria colhem os atletas de fora. Então os atletas de fora vêm na quinta-feira, treinam quinta, treinam sexta, fazem uma pronto sábado e vão pro jogo domingo. Então a gente acaba, não é o ideal, mas eles acabam suprindo e tentando implantar um pouquinho do nosso sistema de formação aqui. Agora, Guilherme, a gente que acompanha, né, cara, eu que seguidamente estou lá, ainda estou vendo que eles estão construindo mesmo ali alojamentos, que vai ter uma cabine para imprensa ali, vai ter até uns petiscos pra galera. Eu ia dizer, pro dia tem que ter comida, viu? Já vou adiantar. Mas agora, voltando a falar sério, independente dessa questão, né, que é formar atletas, o Novo Horizonte não esquece de formar times competitivos, né, cara? A gente teve o ano passado o Sub-15, na qual tu treinavas ainda, foi campeão da Copa Coca-Cola, um torneio significativo a nível do Brasil, levou os meninos para o Egito, para a Argélia, para ser gandula na Copa do Mundo, e tem muito do que o teu pai, o seu Rui, prega, né, cara? Que é disciplina, o respeito e aquela consciência tática. A gente vê os meninos desde os 10 aos 15 anos mordendo, marcando e com uma leitura. O Novo Horizonte forma jogadores, mas é uma consequência aquele destaque individual, né? O Novo Horizonte também se destaca também por formar equipes competitivas, né, Guilherme? Exatamente. Na verdade, eu até estou sendo cobrado, porque nós trabalhamos em uma linha que é a formação, né? E a partir do momento que captação e formação, a partir do momento que surge esse interesse, a gente tem que encaminhar o atleta. Automaticamente, quando a gente encaminha o atleta, nos enfraquece as equipes. Então, a gente não cobra dos técnicos a questão do resultado. Eu não sou cobrado, os meninos, os professores não são cobrados, né? Mas a gente quer ganhar, todo mundo quer ganhar. Isso, por um outro lado, acaba nos estimulando a cada vez mais fortalecer a captação. Então a gente, se esse ano a gente tinha 20... Perder um aqui, vou lá buscar para recompor. Se a gente tinha 20 parceiros de outras cidades, a gente vai ter que ter 22, 23, 25 ano que vem. Para cada vez mais suprir essa perda aqui. Que é uma perda entre aspas, né? Mas é complicado, né? Mas a gente está tentando também, inclusive não só o Novo Horizonte, a liga nossa, a Noligaf, que é a nova liga do futebol gaúcho, que é um campeonato elitizado, formado por 8 equipes consideradas de ponta, um campeonato formado pela dupla Grenal, acabar um pouquinho com essa mística de que o futebol é vinculado a resultado, né? O futebol de base não pode ser vinculado a resultado, e a gente está vendo isso aí lá na Europa, que o resultado não está no primeiro plano, né? O resultado, como tu mesmo falou, tem que ser uma consequência de uma boa formação, de uma boa captação. Como é que vocês lidam com a questão dos empresários? O contrato de jogador ele se estabelece a partir dos 16 anos e vocês formam jogadores até o sub-15, né? Como é que funciona? Vocês têm a parceria com o Internacional, mas nada impede que um procurador ou um empresário convença o jogador a não assinar contrato com o clube. Isso tem sido um dificultador ou vocês não enfrentam esse tipo de problema no momento? Enfrentamos mais já, mas pelo fato da gente ter o Internacional como suporte e os atletas serem encaminhados para o Internacional, hoje os empresários já dão um passo atrás, porque daqui a pouco os empresários sabem que os atletas são do Novo Horizonte e a gente não trabalha com esse vínculo a empresários, né? Porque na nossa concepção, um atleta que está indo para o Inter não precisa de empresário, porque lá ele tem todo o suporte, desde alimentação, moradia, tudo incluído, né? E quem só tem a perder com isso é o próprio Internacional, porque cada vez mais o atleta é fatiado, né? E quem perde com isso é o Internacional. Esse cuidado é mais da parte do Inter mesmo? É na parte do Inter, então fica tudo resguardado ao Internacional e o atleta quando chega lá no Inter tem todo esse suporte jurídico por parte do Inter. Isso é uma discussão que hoje ela está cada vez mais acelerada. Tem um torneio em Alegrete, todo começo de ano, que é o IFPAM, que é atleta sub-14, né? E seguido da briga entre dirigente dos clubes, porque vai lá o dirigente de São Paulo seduz um jogador do Grêmio, do Inter, e acontece também o inverso, porque são jogadores que não têm um contrato firmado com os clubes, né? Isso é muito comum ainda nas categorias de base. Isso prejudica o trabalho de certa forma? Prejudica principalmente o atleta, né? Já aconteceu com alguns atletas nossos que se deslumbraram com promessas de empresários, e os empresários eles veem o interesse do atleta enquanto ele tem um interesse particular. A partir do momento que o atleta não está rendendo ou teve uma queda de rendimento, o empresário simplesmente tem mais 20 atletas para continuar investindo, entendeu? Então é uma coisa que a gente tem que ter cuidado, mas eu estou falando dos empresários ruins, tem empresários que são muito bons, né, e que como é que se diz, eles participam da formação do atleta, eles investem no atleta da maneira correta, né? Então é uma coisa assim para se pensar, tá vindo a UEFA agora pressionou a FIFA para acabar com os direitos econômicos dos atletas, né?
vai estar em votação, mas a FIFA meio que já deu o veredito que vai ter 4, 5 anos para se adaptar à nova regra. Então eu não sei como é que vai ficar a situação dos empresários, né? Então os direitos econômicos a partir de 3, 4 anos que acabar esse período aí vai ficar 100% exclusivo do clube formador, né? Então os empresários vão dar um jeitinho brasileiro aqui, mas é como eu te falei, assim, a questão nossa aqui, tem empresários que são bons e tem empresários que não enxergam o lado que é uma criança que está se formando, que tem que fazer do jeito correto, porque às vezes o atleta acaba se deslumbrando e até chegar no profissional tem muita estrada. Alguma ideia, algum projeto, Gui, sobre algumas categorias mais próximas, vamos dizer assim, do profissional, uma sub-17, uma sub-19, ou por até pela concorrência ser maior dentro e fora de campo? Então acabou de citar para um atleta mais da cidade, o Novo Horizonte não dá atenção, de repente, a essas categorias antes do profissional. Cara, na verdade, eu acho que não seria essa questão. Eu acho que, como eu falei no início ali, é questão de estrutura mesmo, né? Porque força no Horizonte já mostrou que a gente trabalha com os pés no chão e a gente tenta abraçar o que a gente pode abraçar. E hoje a nossa capacidade de produção é de sub-10 a sub-15. A gente tem as escolinhas lá, como a gente estava conversando antes, a gente começa a preparação e daí já implantar a nossa metodologia de trabalho desde o sub-5. A metodologia é a nossa filosofia, né? Mas hoje a gente não dá um passo maior justamente porque a gente hoje não tem condições financeiras e estrutura para abraçar tantas categorias, porque são 6 categorias no estadual, né? É muitos jogos, é muita competição. Guilherme, vocês têm um planejamento, uma ideia, daqui a 5, 10 anos o Novo Horizonte ter 20, 30, 50 atletas, não talvez vestindo a camisa do Inter, mas jogadores profissionais pelo Rio Grande do Sul afora, aí vocês têm uma meta daqui a 10 anos, porque o caminho é esse, né? Eu vejo no Novo Horizonte daqui a alguns anos, eu vejo os meninos que a gente acompanha aqui jogando na televisão. E ainda em cima disso, a satisfação também para vocês ver uns atletas num profissional. Vou usar um exemplo bem próximo, o Thiaguinho, né? Oriundo lá no Novo Horizonte e está com um contrato assinado para jogar a próxima divisão de acesso pelo Rio Grandense. Dá essa satisfação, esse orgulho, com certeza um pessoal muito grande lá no Novo Horizonte. O próprio Gabriel São Martin, ano passado, participou do grupo do Badico, do Inter de Santa Maria, esse ano, na verdade, né? Cara, nossa gratificação é essa, né? É ver a meninada jogando aí e ver que nosso trabalho está dando certo, né? Claro que a gente hoje é reconhecido pelos resultados dentro de campo, né? E a gente não abre mão disso, e por isso que a gente cada vez mais a gente tenta formar equipes competitivas, mas o nosso sonho é daqui a pouco ver menino jogando em equipe de ponta aí, como foi o caso do Lucas Roja, né? Que teve na beira ali para subir, jogou profissional, jogou a Copa Audi pelo Inter, mas não foi aproveitado de repente como poderia, né? A gente não sabe os motivos, né? Mas esse é o nosso maior sonho mesmo, é ver os atletas a nível profissional e num clube grande, né? Levando o nome de Santa Maria e mostrando que Santa Maria sempre teve potencial, né? E que agora a gente está tentando fazer um trabalho certo. Do que a gente tem aqui hoje, ali principalmente no Sub-15, né? Que é a categoria mais avançada, Guilherme. Muitos têm condições mesmo de se tornar jogadores profissionais. Eu venho destacando isso pelos jogos que eu vejo, a maturidade, a maneira que os meninos encaram até as próprias situações do jogo. Às vezes o jogo, quando tá perdendo, tá ganhando, manter a tranquilidade. Teve aquela disputa de pênaltis ali contra o Juventus de Teotônio. Eles mostram um amadurecimento que muitos ali caminham forte para se tornar mesmo jogadores profissionais, né, Guilherme? Exatamente, né? Isso aí daí também já entra um pouquinho na nossa metodologia de treinamento, né? Que é tentar passar um pouquinho dessa nova visão do futebol que hoje a gente apanhou muito nessa última Copa, né? E a gente tem que evoluir, a gente tem que aperfeiçoar. E quem acompanha nossos jogos vê que os nossos meninos têm atitude dentro do jogo, eles pensam o jogo, eles não enxergam só a bola, não se deslumbram só pela bola dentro do jogo. Então isso aí nos orgulha e a gente sabe que são meninos que daqui a pouco, como a gente estava falando, Rio Grandense, Interzinho, né? Eles têm que botar a gurizada para jogar, porque essa gurizada que está vindo, essa nova geração aí vai dar conta do recado com certeza. Guilherme, a gente está se aproximando infelizmente dos minutos finais da nossa entrevista, mas eu queria que tu falasse num panorama geral. A gente teve no fim de semana o acesso do Brasil de Pelotas à Série C do Campeonato Brasileiro e a gente vê Santa Maria numa situação bastante complicada, né? Os dois clubes na divisão de acesso já fizeram frente em competições maiores, mas faz algum tempo Santa Maria está na situação. Como é que tu enxerga esse trabalho da base do Brasil? Tu falou agora há pouco do fiasco que a gente fez na Copa do Mundo, a gente sente essa questão da formação dos jogadores. E o que tu acha que Santa Maria precisa? A gente só vê esse trabalho no Novo Horizonte, que hoje tem um vínculo com o clube de Porto Alegre. Mas a gente não vê em Santa Maria essa formação de jogadores para ficarem em Santa Maria diretamente, nos próprios clubes profissionais, que é o caso do Inter e do Rio Grandense.
Como é que tu vê esse cenário hoje da formação de jogadores? Se a safra do Brasil realmente é ruim ou não está sendo bem trabalhada no sentido do garimpo desses atletas? E o que Santa Maria precisa fazer para, quem sabe, um dia a gente ter um grande representante, não só no futebol estadual, como numa competição nacional, assim como o Chapecoense hoje está na primeira divisão do Campeonato Brasileiro? Eu não vou falar com propriedade porque eu não acompanhei toda a trajetória do Brasil e Pelotas. Vi agora que eles classificaram, né? São um dos 4 semifinalistas da série D, né? Passaram para a Série C, garantiram acesso. Mas eu sei que eles trabalham com equipes sub-9, sub-19 e sub-17, né? Eu sei porque teve atletas nossos que estavam jogando lá. Mas eu acredito que Pelotas, lá o Brasil, tem um bom investimento, né? Que a nível profissional eu acho que o diferencial é a questão do investimento, a questão do dinheiro mesmo, né? E eu acho que eles conseguiram fazer uma equipe muito competitiva, muito forte, uma equipe de muita tradição, né? A torcida colabora. São vários fatores, eu acho, que tem muitos associados. Eu não sei se o Brasil Pelotas não é o terceiro clube com o maior número de sócios do estado, né? Então eles conseguem captar recursos de várias formas, né? Que é uma dificuldade que Santa Maria encontra. Eu vejo pelo Novo Horizonte, né? A gente tem muitos apoiadores hoje, né? Muito pela repercussão, pela mídia que a gente teve, mas a gente encontrou muita dificuldade para até atingir esse patamar, né? E quando a gente fala em categoria de base, as cifras são diferentes dos profissionais, né? Então, o profissional exige dinheiro, exige investimento, só que exige um investimento a curto prazo. Em um ano tu tem que dar resultado. Então, daqui a pouco é um problema que Santa Maria enfrenta, né? Por não conseguir esse investimento, essa captação de recursos para um ano. Então, eu não vou dar um parecer porque eu não estou muito por dentro das situações dos clubes, né? Situação interna. Mas eu acho que é um fator que influencia muito a questão da captação de recursos hoje para a gente fazer equipes bem competitivas. E equilibrar junto com os jovens, né, que estão subindo, né? Fechou? Tem mais uma rapidinho? A gente fechou, mas faz. Vamos fazer isso aí então, galera, te botar nessa saia justa, meu amigo. Jogou no Novo Horizonte até quando deu, né? Foi treinador, o ano passado conquistou o maior título do clube, né? Que foi o título da Copa Coca-Cola, mas esse ano é uma função diferente, cara. É por aí que tu vai seguir a tua trajetória, poderia seguir como treinador, de repente até te enfiar dentro do Inter, mas agora como coordenador, o que mudou? É isso aí que tu quer mesmo? Como é que vai ser o futuro teu, Guilherme Rui, dentro do Novo Horizonte? Bom, o Novo Horizonte, ele deu um salto, principalmente pela conquista da Copa Coca-Cola, né? E estava exigindo que alguém fizesse esse intermédio entre Novo Horizonte e Inter, né? E Novo Horizonte e alguns outros clubes que daqui a pouco vinham surgir. E é um ramo que eu sempre me interessei, né? Apesar de ser da formação da educação física, mas estou entrando no direito agora, vou fazer direito e quero me especializar na área desportiva mesmo, né? A gente precisa de alguém para fazer isso, para dar esse suporte, né? A gente não pode a todo tempo estar dependendo do Internacional que está lá em Porto Alegre, né? Então eu quero estar no meio, eu quero estar nessa área aí e junto fazer a questão da coordenação técnica, que é cada vez mais trazer visão de fora, né? Para a gente aprender e evoluir, a gente tem que ter a cabeça aberta para trazer o que está sendo bem feito fora para implantar dentro do Novo Horizonte. A gente não pode achar que está sempre tudo bom, tudo maravilha, que senão a gente para no tempo e não consegue evoluir mais. Guilherme, deixa um contato para a gente só para encerrar a entrevista. Quem quiser conhecer mais de perto o trabalho do Novo Horizonte, quem sabe amanhã depois tem um menino que deseja jogar, participar de alguma peneira, por gentileza, pode passar o contato? O Novo Horizonte está aberto o ano inteiro a avaliações, né? As avaliações do Novo Horizonte são feitas pela Escola de Futebol G2, que é um clube, como é que se diz, que faz o trabalho terceirizado de captação de atletas para o Novo Horizonte. E o ano inteiro a gente está captando atletas de sub-5, a partir de 5 anos até 15 anos de idade. Então o telefone para contato é 9999-9134, vai falar diretamente comigo, né? Com o professor Guilherme Toqueto, e a gente vai marcar, agendar uma avaliação para quem está interessado. Guilherme, parabéns pelo teu trabalho, obrigado por ter vindo do Central do Esporte. Prazer é todo meu e outras oportunidades que tiver, a gente pode conversar um pouquinho mais sobre outros assuntos também, que vai ser muito bem-vindo para nós. Da mesma forma, as portas dos programas estão sempre abertos para o pessoal do Novo Horizonte, para o esporte de Santa Maria. Agora vamos com a agenda do esporte aqui com a gurizada, vamos embora? Vamos lá. Dia 21 a 26 de outubro acontece o Brasileiro de Hipismo em Orlândia, São Paulo. O Santa Mariense vai estar participando. Na quinta-feira, dia 23, a ASH, Associação Santa Mariense de Handebol, volta a jogar pela Liga Nacional contra o São José aqui em Santa Maria. No domingo, dia 26 de outubro,
mais uma partida da AVF pelo Campeonato Gaúcho de Vôlei Feminino. Comandados do professor Jean-Pierre Ávila, recebe o Bento Vôlei em Santa Maria. A Liga Nacional de Handebol tem outra partida da ASH, dessa vez contra o São Bernardo, também aqui na cidade. No domingo, Gaúcho de basquete, as equipes sub-17 e sub-14 do Corinthians voltam às quadras para enfrentar a Sojipa aqui em Santa Maria. Sexta-feira, dia 24, é dia de futsal sub-17, a SAF contra o América, time do Daniel Sachs. No sábado também, pelo estadual Gaúcho de futsal, o América recebe enfrenta o Arsenal em Não Me Toque. E ainda no sábado, pelo Sub-17 também, a Associação Amigos do Rio Grandense encara o Torino. Maravilha, bastantes atividades. A partir de quinta-feira, então, o Central do Esporte vai ficando por aqui, gurizada. Lembrando que você pode mandar sugestões pelo tvunifra.unifra.br, sugestões de entrevistados, de matérias, reportagens. Pode rever o nosso programa na íntegra no Unifra Online e também fragmentado por cada assunto no site do Esporte Sul. Quem quiser mais notícias do esporte, Diogo? Esportesul.com, lá tem notícias do esporte em geral da cidade. Esportesul.com, o esporte daqui é aqui, galera. Beleza, então. Gurizada, obrigado. Guilherme, mais uma vez, muito obrigado. Voltamos na próxima semana. Tchau!